Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser sobre os meus cadernos do primeiro semestre da faculdade, tá? A gente vai começar aqui com o meu caderno de desenho. Esse caderninho aqui, ele é um tamanho A5. Eu comprei a resma colorida na papelaria e mandei cortar ao meio e encadernar. Então, com uma resma você pode ter 2 cadernos. Como é que é o meu caderno de desenho? Ele é assim, A5 rosinha. Eu botei esse clips aqui, porque toda vez que eu tinha um trabalho pra fazer, eu botava o trabalho aqui na frente. Então, toda vez que eu olhava meu caderno, eu já sabia que tinha trabalho pra fazer. Botei desenho aqui no cantinho, porque era o jeito de distinguir dos outros cadernos. Então, esse daqui foi o primeiro dia de aula. Eu anotei as coisas que o professor botou no quadro e tal, as dicas. O professor já marcou prova, já anotei tudo. E essas foram as anotações em aula mesmo, fazendo cálculo para os desenhos, anotando os exercícios que o professor fez em sala. E acabou o caderno de desenho, ok? Como vocês podem ver aqui, eu deixei essa folha em branco. Aqui, tá vendo? Esse dia eu não usei a folha toda, mas para me organizar, a cada novo dia de aula, eu começava nessa parte aqui, para ficar mais organizado. Esse foi o caderno de desenho, agora veremos o próximo. Esse é o caderno de álgebra linear 1. Como ele é muito igualzinho ao caderno de cálculo, eu escrevi aqui em cima o nome da matéria e o nome do professor. Esse é o primeiro dia de aula que eu passei a limpo do caderno que eu usei para desenho, como vocês viram. E o que vocês vão reparar que eu sempre faço para manter a organização é, eu já começo botando a data, eu boto a matéria, o horário, aqui eu botei a sala para não me perder. E o nome do professor, e aqui no cantinho eu sempre vou numerar as folhas para eu saber direitinho e não me perder, certo? Então, essas foram as anotações da primeira aula. Aqui a gente já começou a matéria mesmo, já foi na segunda semana. Aqui eu estava fazendo a lista de exercícios. Assim que o professor mandava a lista, eu já fazia logo. Eu achei legal fazer no caderno para poder me achar. Tá vendo? Essa daqui foi a lista 0, então eu botei lista 0 e fiz a resolução. Outra lista de exercícios. Esse aqui já foi trabalho de álgebra, para terminar o semestre. Eu fiz aqui, depois eu passei a limpo e entreguei para o professor. E aqui acaba o meu caderno de álgebra, certo? O resto dele eu usei bastante, eu fiz muitas contas, usei até para cálculo, porque depois eu precisei de espaço para fazer conta, não tinha folha perto e usei o caderno. Esse aqui é o caderno de cálculo 1. Esse é o caderno mais organizado que eu tive esse semestre. E para mim foi ótimo, maravilhoso, muito satisfatório ter um caderno tão organizadinho assim. Me ajudou muito e eu pude ajudar meus colegas também, porque o pessoal ficava pedindo matéria e tal. Então, como vocês podem ver aqui, eu botei esses post-its para poder me ajudar. Nesse período, eu só tive 3 partes de cálculo,
que foi limite, derivada e integral. Então, eu coloquei os 3 post-its para separar essas 3 partes da matéria. Então, toda vez que eu precisava de alguma coisa que estivesse na parte de limite, eu simplesmente vinha aqui, abria e já estava em limite. Derivadas aqui e integrais aqui. Primeiro dia de aula, passei a limpo a matéria que estava no caderno de desenho. Eu gosto de fazer os desenhos nos post-its para poder marcar melhor. Todas as definições eu marcava com marca-texto laranja embaixo. E todos os teoremas eu marquei com marca-texto verde. As fórmulas importantes eu botei de preto, com essa caneta da Faber-Castell, que eu vou mostrar em um outro vídeo. E aqui acabou o limite e a gente começa a derivada. Aqui a gente começa integral. Os exemplos eu gosto de fazer assim, eu separo, deixando bem claro que é exemplo, e eu boto com a caneta vermelha o número, de preto é o enunciado, né, a questão em si, e em azulzinho é o desenvolvimento. Aqui, por exemplo, eu tive muitos exemplos, ao invés de ficar botando exemplo 1, 2, já colocava assim, e eu bato o olho, eu já sei que essa daqui é a equação, e assim é como eu resolvo. Aqui eu botei de laranja porque é a definição da regra da substituição. Infelizmente molhou meu caderno, porque eu guardei uma garrafa de água na mochila, mas de alguma forma ela conseguiu vazar e estragou o caderno. Mas felizmente não estragou completamente, ainda dá para eu usar para consulta, mas não tá tão bonito quanto antes. E esse foi o meu caderno de cálculo. Esse foi o vídeo sobre os meus cadernos da faculdade, primeiro semestre de Engenharia Mecânica. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Como o canal tá no começo, eu ainda tô no começo da faculdade também, eu tô muito atolada com muitas coisas. Eu não tô postando com regularidade, tá? Mas com o tempo eu vou conseguir postar direitinho, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças para mim, sobre usar fichário, usar caderno assim pequenininho sem pauta e usar o caderno normal com pauta, certo? Gente, muito bom reencontrar vocês, tá legal? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de dar um like no vídeo e de comentar qualquer coisa aí, porque eu gosto muito dos comentários de vocês, tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo.